A mediunidade, sendo algo sério, deve ser exercida com seriedade por pessoas responsáveis. E o codificador estabelece as diretrizes básicas do exercício da mediunidade, de como comportar-se o indivíduo que é medium, não apenas durante as reuniões especializadas, mas durante 24 horas. Quando não se encontra vinculado às entidades venerandas, encontrar-se-á vinculado às entidades frívolas. E é por essa razão que Allan Kardec estabelece os princípios éticos que devem constituir a normativa de todo aquele que se interessa pelo espiritismo e, particularmente, pelas experiências de natureza mediúnica. Eu ainda me recordo que na minha primeira fase de mediunidade, desconhecendo o espiritismo por viver numa cidade do interior do estado da Bahia, frequentava reuniões mediúnicas e não tinha ideia da dimensão da própria mediunidade. Até um dia em que o espírito Manuel Viana de Carvalho apareceu-me e me disse: tu és adepto da mediunidade, estás frequentando uma reunião mediúnica, mas tu não és espírita. E eu perguntei: por que não? Porque não conheces o espiritismo. Já estudaste por acaso o Livro dos Espíritos? E eu redargui que sequer sabia da sua existência. Ao que ele se referiu: então, lê o Livro dos Espíritos. E eu comecei a grande tarefa de tentar encontrá-lo, o que foi muito difícil. Algumas semanas depois, alguém prestou-me um livro muito gordo. Eu estava acostumado com uma literatura muito elevada, Tio Patinhas, o Guri, o Gibi. E quando eu vi aquele livro gordo, eu digo: meu Deus, eu terei que ler tudo isto. Talvez até eu morra enquanto leia. É que eu não sabia que os livros lidos engordam, e os livros nas prateleiras permanecem delgados, anêmicos, esperando ser compulsados para adquirirem vida e darem vida. Então eu li o livro, mas aquelas letras pequenininhas da introdução, aquela introdução tão longa para a minha cultura, 10 dias ou mais, 12, terminei de ler o livro. E quando Viana de Carvalho se me apresentou e perguntou-me: então, eu lhe indaguei com empáfia: e agora? O que livro devo ler? Lê novamente o Livro dos Espíritos, Divaldo. Eu achei que ele percebeu que eu não havia lido como devera. Então eu comecei a lê-lo com seriedade. E descobri algo extraordinário. Eu descobri que Allan Kardec era tão inteligente como eu. Porque ele fazia as perguntas que eu também me fazia. Ele recebia as respostas que algumas vezes eu achava que deveriam ser as verdadeiras. Fiquei fascinado. Demorei 6 meses até que li a contracapa. E agora, quando Viana de Carvalho me apareceu e perguntou: então, que livro eu devo ler? E ele me disse sorrindo: lê agora o Livro dos Médiuns e estuda o Livro dos Espíritos. Porque se a tua vida prolongar-se até os 100 anos e permaneceres estudando o Livro dos Espíritos durante todo este período, descobrirás quanto ele é extraordinário. Porque à medida em que tenhas cultura, uma percepção maior a respeito da vida, melhor o entenderás. Esse livro tem todas as respostas de que necessita a criatura humana para ficar em paz de consciência. E eu achei que ele era um pouquinho exagerado. Afinal, tem que estudar um livro 100 anos. Mas continuei a ler a obra kardeciana e a estudar o Livro dos Espíritos.